Oi pessoal, hoje vamos fazer aqui uma sessão freestyle fotográfico, então a gente vai pegar algumas fotos antigas ainda em JPEG e eu achei uma grande oportunidade de compartilhar com vocês, no sentido de vocês verem o que está acontecendo com essas fotos, como que nós podemos melhorá-las e o que a gente vai ter de resultado final. Então é um grupo de 20 fotos aqui no Lightroom Classic. Vamos começar então a sessão freestyle de tratamento, fiquem ligados. Vamos lá então, esse é o nosso grupo de 20 fotos, aqui no Lightroom a gente tem a possibilidade de aumentar ou diminuir as miniaturas. Vamos ver como é que vai ser a finalização deste produto final. Começamos aqui com essa foto que é bastante interessante, é uma foto que está levemente caída, então a gente já chega, acerta o ângulo dela aqui um pouquinho. Ó, já tá mais, olhem a diferença, ó. Olha como ela tá mais retinha. Ainda que eu tenha perdido um pouco aqui em cima, eu acho que ainda me vale. Posso dar uma esquentadinha, pouca coisa, porque essa foto tá levemente fria, porque ela tá na sombra. Dá uma contrastada, ó, posso abrir sombras, revelar mais detalhes aqui. Dar brancos ou tirar brancos, olha como eu tiro branco, por ser JPEG, o céu acaba entregando mais a cor, né? Então lembrando que a gente sempre tem nos mesmos pixels a cor e a luz, então não dá para esquecer que a hora que entra luz, sai cor, a hora que entra cor, sai luz, tá? Então beleza, aqui tá legal, a claridade também cabe aqui, olha como a gente consegue ver um pouco mais com firmeza esses vincos e um pouquinho de textura. E um pouquinho de cor também é JPEG, a gente não pode exagerar, né? Se eu quiser, por exemplo, tirar um pouquinho desse azul do céu que ficou exagerado, eu poderia vir aqui no misturador de cores e tirar um pouquinho esse azul e deixar o céu menos saturado para não roubar tanta atenção desse objeto daqui. A nível de curva, é legal até dar uma... Entro, faço um pretinho mais contrastado, posso diminuir um pouquinho aqui, posso até dar um pouquinho de rosa. Aí, ó, vejam antes e depois. Então uma foto bem mais equilibrada, né? Mais reta, mais equilibrada, esses amarelos originais aqui estão mais evidentes, o céu está mais bonito. Aqui segunda foto, mesma coisa, ó. Vou tirar o antes e o depois, eu vou acertar um pouquinho o ângulo, eu vou cortar um pouquinho para dentro, e aí você consegue ver que está levemente desfocada essas imagens aqui, porque ela foi feita com uma câmera dessas câmeras compactas. Então, ó, quando está levemente desfocado, você pode subir a claridade um pouco, que ele já dá um pouco mais de visibilidade, de nitidez, sobe claridade, sobe textura, ó. Agora eu subo sombras, olha como ele revela os objetos aqui dentro. Tá? Então aqui é legal também, posso dar um pouco de verde, dar uma temática mais coerente com essa foto e posso esquentar um pouquinho também, porque ela tá na sombra. Aí o que me chama a atenção nessa foto aqui? Essa parte de cima, ó. Como seria o caso aqui no Lightroom para eu corrigir isso? Essa parte de cima pega sol, então ela aparece um pouco mais brilhante e chama mais atenção do que a parte de baixo, que é onde está o senhor ali, objeto da foto. Então aqui eu poderia, por exemplo, fazer um degradê linear e só fazer uma linha para cima. Então aqui eu vou escurecer, eu vou tirar os realces dessa região e vou tirar um pouco os brancos dessa região. Se eu quiser baixar tipo a exposição 0,10 já tá legal. Olhem como agora o assunto chama muito mais atenção do que sem você escurecer essa parte de cima. Então lembrando que a hierarquia lumínica é a mais importante para mim nesse aspecto. A gente não precisa deixar as coisas que não são importantes para a foto aparecerem mais do que as coisas que são importantes para a foto. Teclo Enter, saio da máscara, vou mexer nesse realce aqui, mexer um pouquinho nesse branco, e agora eu vou dar um pouquinho de contraste, seja aqui no contraste geral ou aqui nessa curva. Quanto mais em S tiver a curva, mais contrastada é a foto. Ó, vou até segurar um pouquinho esses brancos. Beleza, uma foto mais equilibrada. Pelo menos com uma cor um pouco mais real. Posso dar um pouquinho de cor ainda. Aqui uma foto interessante, mas quebrou o ângulo um pouquinho, né? Então a gente vai cortar aqui. Lembrando que isso aqui não dá claustrofobia, porque isso aqui não está tapando totalmente a minha entrada. Eu vejo um espaço para caminhar como leitor e sair andando para dentro dessa foto. Então esse corte aqui já me agradou um pouco mais. Eu posso jogar esse navio um pouco mais para o centro desse quadrante, cortando aqui, ó. Agora, ainda que eu não seja super radical, eu tenho um terço para o céu, digamos. Aqui acho que ficou muito para baixo, então vamos subir um pouquinho, não quero perder esse coloridinho aqui. Essa foto aqui também não está no 50-50, algo que não é indicado. Ela está quase no 50-50, mas não está no 50-50. Agora o que a gente pode mexer? Exposição geral. Ó. Veja como eu escureço, eu trago o céu. Ou eu baixo o realce para trazer o céu, ou eu baixo a exposição geral para trazer o céu. Não posso exagerar, né? Ó, baixei a exposição geral, agora eu baixo o realce, olha como ele volta. Agora o que aconteceu? Perdemos muitos detalhes nas sombras. Vou ter que subir sombra. Olha como ela vem. Vamos subir um pouco os pretos também. E agora a gente vai contrastar um pouquinho essa foto, seja aqui, seja na curva. Aí. Agora eu acho que essa foto toda ficou muito azul. Esquento ela um pouquinho.
volta ao tom mais natural do momento. Posso dar um pouquinho de rosa também e posso vir aqui, mesma coisa, no misturador de cores, na saturação do azul e tirar um pouquinho desse azul que o céu acabou exagerando. O que caberia nessa foto aqui? Como tem um pouco de rosa aqui, tanto no céu quanto na areia, quanto neste banco, a gente poderia vir na curva do verde e aqui nas partes escuras tirar um pouquinho desse rosa. Como é que eu faço isso? Ó? Vocês estão vendo que aqui tem um lado rosa, aqui tem um lado verde? Então eu posso subir o verde um pouquinho, ou eu posso dar ainda mais rosa, algo que não fica legal. Então eu vou subir o verde um pouquinho, aí agora a foto ficou um pouco verde demais, eu vou voltar e vou devolver o verde nas altas luzes. Legal. Agora, como tem esse espaço aqui, a gente poderia esquentar ou clarear um pouquinho mais esse espaço para a gente conseguir ver esse trabalhadinho dos azulejos, né? Então eu posso vir, fazer outra vez um degradê linear e jogo aqui. Aí, como tem cor aqui, eu vou trazer saturação e eu vou esquentar um pouquinho, porque esse pedaço está na sombra. Ficou um caimento bem mais natural, uma foto bem mais natural. Então, o que mais que eu faria? Eu poderia até tentar fazer um pincelzinho aqui nesse navio, só para o olho parar um pouco mais lá, e agora aqui eu volto preto. Ó, tá vendo como você voltando preto, o teu olho é levado automaticamente para o navio? Então, é o que a gente chama de hierarquia de luz, hierarquia de contrastes. Também poderia fazer um pincel extra aqui e pegar um pouco essa areia aqui para devolver um pouco a textura dela, né? Sem interferir no resto da foto. Aí agora, neste pedaço, eu faria somente a claridade, que agora mudou de lugar, tá aqui para baixo no pincel. Olha como a areia fica mais evidente. Beleza. Enter, saímos do pincel. E agora, como clareou demais essa areia, eu vou baixar um pouquinho mais a exposição, que é o nível geral da foto. Então, temos uma foto bem mais equilibrada, bem mais adequada. Isso tudo são interpretações técnicas dessa imagem, ainda que eu não tenha colocado muito exagero a nível de autor. A gente só está acertando as imperfeições delas. Aqui é uma foto boa também, sobra azul, se a gente for olhar, né? Então ela é uma foto que está um pouco azulada, eu posso esquentar. Uma leve esquentada aqui do JPEG, ele já responde bem. Vou quebrar um tantinho esse ângulo aqui, só lá para aquele canto não ficar tão torto. Legal, aqui o que a gente tem? Uma densidade de azuis bonitas, talvez se eu diminuir o realce ele venha ainda mais cor. Só que daí, como esse fim de tarde é um fim de tarde mais vermelhinho, mais quentinho, eu ainda podia esquentar mais um pouquinho. E aí baixar um pouquinho a exposição, que as cores vão voltar. E agora nós vamos mexer nas sombras finalmente. Sobe um pouquinho a sombra, sobe um pouquinho o branco, olha como já ficou mais notável esse pessoal. Eu gosto dessa mulher aqui equilibrando a saída da foto, tá? E aí também, se fosse o caso, eu poderia vir aqui na máscara, pegar objetos aqui e só tentar pegar Iracema, ó, pra gente tratar ela, a parte do fundo. Um pedaço deu certo, vou continuar então, mais selecionar objetos, ainda seguimos. E aí o que não deu, a gente pode ir com o pincel mesmo, tá, gente? Ó. Beleza? Agora nós temos duas máscaras aqui, tudo que for feita numa vai ter que ser feita na outra, ó. Então o que eu pensei em fazer aqui? Baixar um pouquinho dos pretos. Se vocês quiserem retirar esse vermelho que aparece aqui, ó, é o atalho O. Ele some. Então aqui eu tiro um pouco dos pretos, olha como ela já volta, ó. Só que daqui eu tirei menos 38 de preto. Aqui eu vou ter que tirar menos 38 de preto também, porque senão vai ficar incompatível. Aí, olha como essa estátua agora ela aparece, ela é realçada de maneira mais clara, né? Se eu quiser ainda dar mais um pincelzinho aqui para a gente pegar um pouco esse pedaço dos prédios que não tem tanto contraste, a gente poderia pegar reto aqui, ó, até o divisa da estátua. E aqui a gente só vai subir o contraste. Se quiser baixar o pretinho um pouquinho, olha como ele fica bonito, ó. Desenha lá nesse horizonte, né? E aqui também, para a gente direcionar o olho para os lugares que são importantes, eu poderia vir ou o pincel ou selecionar objetos. Seleciono essa beirada aqui e eu vou deixar ela um pouquinho mais escura. Aí, ó. Então, super na proposta, mais quente, mais chamativo para a visão. E aí, não mexemos nas curvas aqui, né? Vamos ver a curva que dá para fazer, ó. Posso baixar um pouquinho o branco, olha como o céu volta, ó. Se eu trouxer aqui na metade, eu faço um borrão cinza, ó. Se eu inverter, eu faço o negativo da foto. Então a ideia é, isso aqui são os pretos, isso aqui são os brancos. Posso escurecer o branco um pouquinho e trazer os cinzas um pouquinho para a faixa mais escura. Tá? Então ficou bonita também essa foto aqui, sem dúvida nenhuma está mais chamativa para a visão.
Aqui já mostrava bem o meu interesse documental, né? Eu não tinha muito a prática, mas estava buscando um enquadramento, né? Acho que sobra um pouco de cima. Minha intenção foi deixar essa torre eólica aqui também, né? Hoje eu cortaria um pouco essa foto. A composição tá aqui da mesma forma, ó. Mas sobra menos para cima. Aqui o que acontece? Tem uma mancha escura, eu clarearia a sombra, diminuiria o realce aqui, ó. Tá vendo? Olha o céu como volta, ó. Olha o branco como volta o céu. E aí aqui a gente também tem uma ferramenta no mascaramento que se chama céu. Então a própria máscara já acha o céu, poderia escurecer um pouquinho, ó, dar um tom mais sóbrio para a foto, rouba menos a visão. Faço um pincel novo, pego o rosto dele aqui e vou dar uma leve chamadinha de atenção para ele, ó. Beleza, posso até subir realce, posso até subir sombra, mas agora ficou muito desproporcional o corpinho, vou ter que pegar a barriga aqui também. E volto o contraste, porque agora acho que ele ficou muito pouco contrastado. Beleza. Aqui tá mais ou menos legal, uma foto que não dá para inventar muita coisa. Essa folha aqui faz a composição, talvez faltasse um elemento aqui, né? Uma bicicleta, um cachorro, alguma coisa aqui, pensando no mundo das ideias. Mas, a grosso modo, já é uma foto mais bem visível, sobra um pouco de verde, eu vou jogar um rosinha, ó. Vou esquentar um pouquinho. Aí. Beleza, tá mais equilibrada. Essa é uma das fotos que a gente mais tem potencial. Ela tá um pouquinho torta. Ó, agora ficou certinho. Se a gente olha, tem 2/3 para o céu, 1/3 para o chão. Beleza? Clique. E aí a gente consegue entender que o céu aqui tem muito potencial de retorno. Olha como os brancos silenciam. Realce são os cinzas claros, os brancos são os brancos. Como as coisas se revelam. Muito fria essa foto, tá? Ó, quanto mais eu esquento, mais ela fica perceptível. Vou dar um pouco de cor. Vou dar bem pouquinho de saturação, porque não dá pra gente exagerar, porque é JPEG. Escureço o preto. Olha que foto maravilhosa. Essa aqui nem precisa muito mais de tratamento, né? Dá uma escurecidinha. Olha o tamanho da diferença. Ele realçou, voltou os verdes, voltou os tons mais quentes. Era uma foto que estava basicamente crua. Tá? Então essa aqui nem precisa muita coisa. Se eu ainda quiser dar um pouquinho mais de amarelo lá nas luzes, ó, eu vou baixando a curva do amarelo. Beleza? É assustadora a diferença. Essa é uma foto legal, uma foto desfocada, mas eu não posso perder essa cor. Então aqui o que vale? Ó, me vale trazer cor. Quando eu subo o desembaçar, ó, eu tô trazendo toda a gama de cinzas para os sentidos mais escuros. Então essa foto ela não é de toda descartável, a gente pode trazer ela e inclusive jogar um grãozinho aqui no Ctrl 8, ó, efeitos. Então eu posso pôr um pouquinho de vinheta e jogar um granuladinho mais áspero. Quanto mais granulado, mais essa impressão de antiga, e agora a gente pode fazer a curva e dar bem essa impressão de envelhecida. Joguei amarelo nas partes claras e vou jogar um pouquinho de azul nas partes escuras. Bem mais estabelecida, ainda que seja uma foto errada, entre aspas, a gente consegue aproveitar para guardar de lembrança e para ver como é que estava o céu. Posso também fazer um degradê linear aqui e pegar só a parte do céu, mexendo na claridade dela, porque daí eu vou trazer mais força entre essas nuvens, ó. Certo que aqui perdeu um pouquinho de cor, mas eu posso vir e voltar a escurecer esse céu, que a minha cor volta, tá? Aqui nesse caso eu acho que marcou muito essa parada, vamos abrir um pouco mais esse degradê, que ele vai ficar um pouco mais discreto. Super show essa foto. Posso até dar um tom de verde também que cai bem. Isso já é uma personalização para além do nível técnico, tá, gente? É uma interpretação que eu estou fazendo. Então coloquei um pouquinho de rosa nas sombras e coloquei um pouquinho de verde nas partes mais claras. Abissal as diferenças, hein? Seguimos aqui então, Mercado Central, é interessante essa placa, uma tal da foto de turista. Nessa época eu não era fotógrafo, então a gente tem a possibilidade de desentortar um pouco e diminuir um pouco o espaço do teto, que não tinha nada de informação para ter tanto espaço ali. Olhem sempre na miniatura para cortar a foto, que é bastante fácil, né? Ó, esquenta um pouquinho, porque ela estava muito fria, esquenta um pouquinho para acompanhar o ritmo das outras, joga um pouquinho de azuis nos cinzas para não perder a característica da sombra lá atrás. Contraste normal, posso entrar um pouquinho, posso dar um pouquinho de cinzas para dar mais evidência, e agora subindo os cinzas para a parte mais clara, eu silencio o branco um pouco para ela ficar com um caimento mais natural. Que também não precisa muita coisa, não tem muito elemento de luz, mas a foto já ficou mais rechonchuda, mais visível. Eu também poderia fazer um corte mais ousado aqui, ó, que aí resumiria, tipo, a frase com uma parte feita para o gringo, feita em inglês, mas eu acho que os megapixels dessa foto em JPEG não aguentaram, como ela ficou meio fraquinha, sem resolução. Então eu vou voltar ao meu corte original. Aqui uma foto bem interessante, a gente vê que ela está invertida, então aperto o G, venho aqui para o grid e giro ela até ela ficar certinha, retinha, né? Então aqui também está um pouco torta, isso é bastante comum do amador, não se atentar
para o eixo importante da foto, que é alguma coisa tem que ficar reta, né? Nesse caso é esse eixo aqui. Então agora está mais retinho e a gente pode começar a tratar. Adiciono bastante o contraste, olha como fecha os pretos, dá mais corpo para as construções de cimento. Subo sombra para revelar um pouquinho, desço o preto, já ficou uma escala de luz legal. Nessa foto tem entrada de luz de cima, então eu poderia deixá-la bem escurinha, que ficaria legal também. Até PB funciona, né? Mas não vou colocar PB nessa série não. Então vou dar um pouquinho de cor, vou dar um pouquinho de rosa e vou dar um pouquinho de amarelo. Diferença abissal, tá? Você consegue texturizar e ver que tem detalhes naquelas grades, ainda posso dar um pouquinho de textura e um pouquinho de claridade. Show de bola! Essa é uma foto que está com o branco levemente prejudicado. Se a gente olha aqui nas nuvens, se a gente baixar o branco, provavelmente o branco não volta. Ó. Então queimou o branco, porque aqui eu tenho uma coisa que é da fotografia. O fundo está muito claro e eu estou fotometrando e fotografando a sombra. Então eu posso baixar o que eu quiser, o realce aqui, e o branco, que não vai voltar. Posso escurecer um pouquinho e agora nós temos que trabalhar as partes escuras que perderam muito detalhe. Sombras, olha como volta mesmo o JPEG. Não preciso dar nada exagerado aqui, mas acho que aqui é bom já. Agora muito verde, damos um pouco de rosa, equilibra, esquenta um pouquinho. Aí, ficou mais bonita. Então já revelou bastante partes. Se eu quiser ainda por um acaso tentar deixar mais discreto esse branco ainda que ele esteja queimado, eu faço um pincel nas partes brancas, só que como o branco queimou, ele não vai ter muita informação para trazer pra gente ainda que a gente... Ó, tá vendo? Ele fica um borrão cinza, ó. Então é só para não chamar tanta atenção do olho. Aí, tá mais neutro. Esse pedaço de azul aqui também pode ser que esteja um pouco poluído. Tem um ciano sobrando, a gente pode baixar um pouquinho a saturação dele. Ó, ele fica mais natural. Aí. Beleza. Então, abissal a diferença também, né? A gente consegue ter muito mais visibilidade, muito mais apego, muito mais atenção para com a imagem do que com uma imagem crua. Esquentar um pouquinho, finalizamos. Essa é uma foto legal, para variar, quebrou o horizonte, então dá para ver que sempre fui eu, amador da fotografia na época, que estava fazendo a imagem. Aqui é 2/3 para o chão, quero que teu olho desça e repare no lugar onde ele está. Realces, brancos, claridade cabe bastante, porque aqui não tem pele, olha como se volta a profundidade, a tactibilidade desse navio. É legal também. E aí eu acho só que isso aqui agora chama muita atenção, se a gente fizer um mascaramento de objetos. Pegamos aqui sem maiores problemas o telhadinho, que está muito quente, muito saturado, com relação a toda a cena. Então, no mínimo, o que eu tenho que fazer aqui com esse telhado é esfriar ele um pouco, que ele volta na paleta da cena. Aqui ficou o pedaço de fora, a ferramenta objetos não é tão boa por causa disso, então a gente vai ter que ir ali no cantinho e terminar com o pincel. Ela às vezes falha e não entende que aquilo faz parte. Aí. Então agora a gente já tem a cena mais na paleta, esse amarelo aqui não chama tanta atenção, esse amarelo das árvores compõe. O que eu preciso? Eu preciso acertar o contraste disso aqui, que pela própria água, pela própria distância que eu tô, acaba ficando mais fosquinho, dá pra ver? Então a gente vem aqui, pincel também, e tenta pegar toda a linha. Ainda que sobre um pouco, como a gente vai mexer em claridade ou em preto, ó, não tem problema. Fica bem mais ameno. Olha como agora voltou o contraste e voltou a visibilidade do navio. Subo um pouquinho a claridade para não perder o costume, logo meu olho acaba indo antes para a informação que é a mais importante. Bonita composição, essa nuvem aqui é boa, com esse pedaço de nuvem aqui, com essa árvore, com essa antena. Então uma foto bem composta, ainda que eu fosse um amador, era uma pessoa buscando composição. Essa é uma foto interessante, talvez hoje eu não faria ela horizontal, talvez eu fizesse ela vertical. Olha sempre na miniatura para cortar. Mas como a série está em horizontal, eu vou deixar ela aqui. Diminui aqui, diminui o branco. Posso escurecer um pouquinho e agora trabalhamos as sombras e esquentamos essa foto que está muito fria. Um pouquinho de rosa. Beleza, super serena a foto. Super serena. Uma diferença abissal com 2, 3 toquinhos. Esse caminhão da Coca-Cola talvez incomode um pouco. A gente poderia fazer um pincel e tirar um pouco a saturação dele, né? Porque ele é vermelho, o vermelho chama mais atenção que todo mundo. Aí, ó. Deixa um vermelho mais envelhecido. Legal, bonita essa foto. Termino com claridade. Posso até tirar o desembaçar um pouquinho, que vai voltar um pouquinho a visibilidade da estátua. Pretos. Aí, bonita. Abissal a diferença, tá? Aqui, super documental essa foto. Podia ter alguém passando, andando aqui na rua, né?
mas vale a intenção documental do rapaz amador na época. Se eu quiser tirar essa parte verde, não preciso tirar tudo, porque o verde combina com o vermelho, e recentralizar esse motel aqui no quadrante central, olha como a foto fica mais equilibrada, legal. Me falta um elemento aqui ainda, podia ter esperado um segundinho, mas nunca tinha estudado fotografia, então não dava para contar com isso. Ó. Subo a claridade, baixo os realces, baixo as sombras, subo as sombras, olha como a diferença da própria ideia dessa plaquinha, né? Posso fazer um pincel e trazer um pouquinho mais de brilho para essa plaquinha. Exposição. Ó, super natural porque o sol está batendo tão forte quanto nesse espaço aqui. Então poderia também fazer um novo pincel e diminuir um pouco o brilho desse pedaço. Né? Aí, ó. Pronto, super natural e ainda me falta algo aqui. Se eu quisesse pegar tipo um grafite assim da internet e colocar ele em Photoshop, eu posso fazer, mas como a gente está no Lightroom, eu não vou fazer isso aqui. Aqui mais uma foto com extrema vocação documental, a gente poderia entender que ela está com uma contraluz, né? O sol está aqui atrás, então o céu fica branco, eu não consigo pôr no céu. Quanto mais eu escureço, ó, tá vendo que o céu não volta informações? Então mais uma vez queimou o branco. Agora a gente pode deixar ela até mais escura, porque eu quero que isso aqui esteja mais controlado para a gente voltar e realçar esse senhor. Então agora eu dou uma esquentada, a foto já vai vir para o lugar. E agora a gente vai, por exemplo, trazer um pincel nele, né? Aumentando a exposição e aumentando o contraste dele para ter uma hierarquia lumínica importante. Ó, aumenta um pouquinho a exposição, subexposição, diminui o contraste. Eu volto o contraste dele, volto só os brancos dele, olha como ele vai ficar mais evidente. E aí ele também está um pouco azul aqui nessa camisa. Poderíamos esquentar esse senhor um pouquinho para ele fazer mais parte do cenário. Posso também fazer alguns pincéis esparsos aqui, ó, na luz dessa banana, na luz dessa bandeja, na luz dessa bandeja, nessa banana, aqui nesse pedaço aqui que pega mais luz, e aqui talvez um pouquinho. E agora a gente vai dar ó, como é interessante, ó, 0,30 de exposição já muda todo o jogo. Ó. Posso vir fazer mais um pincel, ó. Nesses mamões. Mexemos um pouquinho na cor na exposição deles, fica bem mais visível. Olha como já faz diferença, uma diferença abissal. Lógico, a gente está com menos luminosidade aqui, porque baixamos a exposição da foto inteira. Então esse senhor aqui, ele está sendo mais visto, essa luz aqui é muito bonita aqui no canto esquerdo, mas a gente tem menos visibilidade. Eu poderia voltar e corrigir isso, por exemplo, através do degradê linear. Posso jogar só para cima aqui desse senhor e poupar o rosto dele, dessa baixada. Aí, ó. Legal, já tá mais interessante. E agora, para finalizar, a gente só faria o acabamento desse senhor aqui, também com pincel ou com selecionar objetos. Eu gosto mais do pincel, apesar de dar mais trabalho. Ó, pega só o rosto dele e aí a gente vai trabalhar aonde bate luz nele, ó. Trago luz, ó. Ó como ele fica visível. Só que eu não posso exagerar, porque daí começa a acabar com o contraste dessa região. Subo o contraste, aí, ó. Beleza, agora eu já consigo ver esse senhor com muito mais facilidade. Esse pessoal aqui também rouba um pouco a atenção. Poderíamos fazer um pincelão geral ali, ó. Tchuc. Apesar dessa luz ser muito bonita, mas a gente não vai escurecer muito. Aí, ó. Legal. Abissal a diferença, apesar da luminosidade estar bem no contra e o branco ter queimado, mas esse senhor aqui, ele é visto com muito mais facilidade. Se eu quisesse exagerar, a gente poderia tratar só essa bandeja de fruta aqui para não perder a característica original da foto. Poderia também. Faria outro pincel, se fosse o caso, e pega todo o bandejão aqui, ó. E aí a gente vai mexer na cor e vai mexer na exposição. Ó, exposição, beleza, e cor, beleza. Enter, saímos de todos os pincéis, beleza, tá feita a foto. Essa foto também cabe uma vinheta branca. Como é que eu sei que cabe vinheta branca? Pela própria entrada de contraluz. Vinheta branca aqui no efeitos, a gente vai subir aqui, ó, pouquinha coisa, fica um exemplo de entrada de luz, ainda que ele não exista. Fica uma foto mais viva, né? Então aqui está sem prioridade, a gente está olhando antes para o fundo e para o céu do que para ele e para as frutas. Aqui já tem uma prioridade melhor, apesar da foto ser JPEG de 10 anos atrás. Aqui interessante, a foto é boa também, uma foto bem turística, de turista, mas mostrava uma vocação documental. Você vai fechando, olha como melhora o enquadramento. Sempre olhem aqui na miniatura para o recorte, né? E muito mais centralizado o assunto, né? Vou esquentar um pouco, já vai fazer toda a diferença. Essa foto pouco vai precisar de tratamento. Quando eu esquento, o verde vem junto. Então eu jogo rosa. Beleza, super equilibrada, abissal a diferença. Um pouquinho de contraste, um pouquinho de claridade. Tá feita essa foto. Mesma coisa. Ó, inclusive, gente, se a gente conseguir pegar aqui, ó,
esse preset aqui, como está em condições de luz bem parecidas com essa, ó, seleciono essas duas, essa aqui está mandando, essa aqui está recebendo. Agora eu sincronizo as configurações do canto inferior direito da biblioteca. Ó. Sincronizar configurações, beleza. Então agora colamos o tratamento, olha como de pronto isso aqui já ficou bom. Ó. Então estava em condições de luz parecidas, então eu não preciso ficar tratando foto por foto se eu entenda que o preset, que é a pré-definição, vai caber bem na outra foto. Tá? Então tá quase feita essa foto, também sobrou verde um pouquinho, podemos dar um pouco mais de rosa e podemos subir um pouquinho o desembaçar, ó, trazendo o eixo de cinzas para as bordas. Então é bem bonita essa foto, eu gosto dessa entrada de luz aqui, não vou acabar com ela, mas posso fazer mascaramento do céu aqui para a gente conseguir selecionar o céu sem pegar esse detalhe das peças. Ele pegou a placa junto, então não tem problema, a gente não vai exagerar só. Então beleza, linda foto, linda diferença, o preset encaixou muito bem. Foto interessante, composição boa, só que sobra um pouco para a esquerda, teremos que fechar um pouco aqui. Olha como ela ganha e muda de figura a partir do momento que eu centralizo o Jeep. E não perde a centralidade, não perde a composição, esses arbustinhos aqui jogam com esses detalhes pretos aqui, e aqui eu posso clarear bastante, ver até onde vai, ó. E agora eu vou baixar realce, baixar branco, e subir claridade, a foto está quase ajeitada. Olha como ela é muito mais viva. Falta cor. Damos cor, sobrou verde, damos rosa, esquentamos um tiquinho. Damos rosa, esquentamos um tiquinho. Aí. Composição muito melhor do que o recorte original dessa foto. Então o recorte não precisa ser feito aqui, tá? Ele pode ser feito na lente. Pensem sempre na porcentagem de ocupação deste retângulo. Antepenúltima foto, muito bonita, ó. Escurecemos aqui. Vamos dar um quentinho. Essa foto também eu vou pôr grão, tá? Cabe super, super coerente. Eu quero até dar uma tintada de amarelo aqui, ó, em toda essa foto e dou uma trazida de azul nas partes mais escuras. Então aqui eu vou subir o desembaçar, subir a claridade um pouquinho e vou botar grão lá no efeitos. O grão que eu gosto é o granulado bem áspero, tá? Então essa coisa, olha que linda que ficou. Diferença abissal com 2, 3 toquinhos. Agora que eu vi que o horizonte tá levemente quebrado, a gente acerta ele, a foto leva muito mais seriedade para quem vê. Então ficou lindo esse grão aqui, é impressionante. Eu posso até dar um pouco de vermelho, que eu acho que vai combinar com essa ocasião aqui. Então, abissal a diferença outra vez. Penúltima foto, agora sim, meu camarada tirando uma foto ali, ele sim tinha câmera, ele sim era fotógrafo, eu só era um amador com boas intenções. A gente acerta o horizonte, enquadra melhor ele, olhem sempre na miniatura, ficou muito melhor esse quadro. Essa foto também caberia preto e branco, mas como não é o propósito da série, vou deixar essa foto preto e branco, não era o propósito da série, mas essa aqui tá pedindo preto e branco, pela própria questão de que você tem muitos pretos, muitos cinzas escuros, muitos cinzas médios, muitos cinzas claros e alguns brancos aqui neste mar. Claridade vem bem, vinheta branca também cairia bem nesta imagem. Ó, fica super charmoso, dá essa impressão de antigamente. Se quiser pôr grão aqui, também cabe grão. Ótimo, um efeito extremamente analógico. Para ficar mais analógico ainda, eu afasto os pretos das zonas mais escuras, ó, e afasto os brancos das zonas mais claras. Dava para fazer cor, mas como não foi nenhuma IPB, essa aqui coube bem. E a última foto, extremamente cartão postal, um cartão postal vertical, a gente só corta um pouquinho aqui para aumentar a prioridade do barco, sempre respeitando a lei do respiro, que é o lado para onde esse senhor aqui olha. Beleza? Vamos colocar ela no mesmo tom das outras, esquentamos um pouco, jogamos um pouco de rosa, subimos sombras, baixamos pretos, claridade, e o desembaçar traz mais ou menos informações para o pessoal que está na sombra, incluindo o cachorrinho. Ó que bonito que ficou o desembaçar para menos, ó. E aí o que a internet faz muito isso aqui, ó. Pega matiz do azul e joga o azul pro ciano. Eu não sei se eu gosto tão exagerado assim, mas um pouquinho dá para ser, tá? Porque daí você tem o laranja da areia combina com o ciano do céu. Subimos inclusive a saturação do laranja, se for o caso. Tá feita a foto, lindona. O horizonte quebrou um pouquinho para variar, então todas as fotos dá para vocês verem que fui eu, porque o horizonte aparecia quebradinho. Um pouquinho de saturação, linda a imagem, diferença abissal. Então é isso, este é o nosso grupo de fotos, em nem 20 minutos, tratamos eles rapidinhos, vocês viram como que funciona o fluxo profissional de identificar o que a foto necessita.